Olá, o Ponto de Vista de hoje vai falar sobre a legalização da maconha e eu recebo aqui no estúdio o André Grangeiro, que é especialista em dependência química. Bem-vindo, André. Obrigado. E recebo também Maurício Ribeiro, que é doutor em Direito Penal e Criminologia. Bem-vindo, Maurício. Muito obrigado, Ben. Bom dia. Primeira pergunta para o Maurício, depois o André pode falar da parte dele. Só deixando claro para o telespectador que o Maurício ele é favorável à legalização. Isso, Maurício. Já o André ele é contrário. Um resumo rápido, Maurício, depois a gente aprofunda. Por que legalizar a maconha? Olha, primeiramente é preciso deixar bem claro, né, uma questão. Há muita confusão em torno desses termos, né? Descriminalização, legalização, liberação. Quando você está falando em liberação, por exemplo, as pessoas ficam entendendo que é aquela coisa, liberou geral, ou que se está fazendo algum tipo de estímulo ao uso de qualquer substância psicotrópica. Não se trata disso, evidentemente. Pelo contrário, a legalização busca, na realidade, um efetivo controle sobre essas substâncias, coisa que nós não temos hoje. É preciso que as pessoas tenham a exata consciência de que essa política proibicionista punitiva, criminalizante, fracassou retumbantemente. Esse fracasso não sou eu que estou dizendo. Isso é reconhecido. Essa política é capitaneada pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, é uma política mundial, né? E a ONU tem um escritório especializado na condução dessas políticas, especialmente dessa política de drogas, que é o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, né? No último documento, realizado agora em julho, no fim de julho, começo de agosto, foi o último documento emitido pelo próprio Escritório das Nações Unidas, que trata dessa política mundial, ele reconhece efetivamente que nós precisamos buscar alternativas a essa política que não deu certo. Isso também é reconhecido por inúmeros líderes mundiais, todo mundo conhece a opinião, por exemplo, do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas ele, inclusive, ele é membro de uma organização, que é a Comissão Global sobre Drogas e Direitos Humanos, da qual fazem parte Bill Clinton, Jimmy Carter, ex-presidentes norte-americanos, César Gaviria, ex-presidente da Colômbia, Felipe Calderón, ex-presidente do México. São inúmeras as pessoas, o ex-secretário-geral da ONU, né, Kofi Annan, né, são inúmeras as pessoas hoje a reconhecer, e o importante é que essas pessoas foram aquelas que implementaram a política proibicionista. Elas estão, inclusive, reconhecendo o erro na medida quando estavam à frente de seus governos, na medida política que eles próprios adotaram. Por quê? Porque nós não atingimos as metas, uma política pública, evidentemente, nós estamos falando de dinheiro público e muito, só os Estados Unidos já gastou mais de $1 trilhão, né? Nessa guerra às drogas. Primeiro que eu não gosto de guerra, né? Nenhuma guerra. Aqui no Brasil nós perdemos 50 mil vidas o ano passado. Doutor Maurício, acho que a gente pode entrar nesses detalhes um pouco mais tarde, só para a gente dar essa arredondando, finalizando, o fracasso é reconhecido e inúmeros países no mundo todo, inclusive o próprio Estados Unidos da América, né, hoje buscam alternativas. Então, é o momento do debate e de buscar alternativas, porque fracassou. Para a gente dar essa introdução, André, por que não legalizar? Eu acho que a questão é informar, né, esse usuário. Acho que assim, o Maurício disse, né, na questão de políticas públicas, discutir. Legal, vamos discutir, mas falar também da saúde mental. O que a maconha traz para os nossos malefícios, principalmente neurológicos. E nós temos comprovações, temos o segundo LENAD, né, que foi realizado agora recentemente, que traz informações que assim os danos são muito grandes. E até para colocar uma pimenta assim, o que era consumido de maconha há anos e anos atrás
era de um tipo. Hoje, o THC, vamos dizer assim, né, que é o princípio ativo que dá toda essa polêmica, hoje ela é muito potencializada. Então, quer dizer, o dano é muito maior. Quer dizer, vamos discutir sim, mas quem vai cuidar disso? Porque, assim, legal que faça isso, mas quem que vai cuidar dessas pessoas realmente que estão com problemas de saúde? É a saúde mental que está aí. Eu acho que tem que trazer essa discussão também. No caso da legalização, Maurides, quais as doenças seriam tratadas? Aí a gente já passa logo depois para o André falando quais as doenças provocadas. Veja, E qual seria a legalização? Pois é, essa discussão nós precisamos ter. Qual é o modelo de regulação, né? É evidente, nós temos várias propostas aí pelo mundo de modelos regulatórios dentro do marco da legalização. A questão da saúde é evidente, ninguém aqui está dizendo que o uso de substâncias psicotrópicas, quaisquer que sejam elas, o álcool, o tabaco, o café, o chá, né, o chocolate, todas são substâncias psicoativas. A cannabis também é. A cannabis é o nome científico da maconha, né? O LSD também é. Agora, essa distinção entre droga lícita e ilícita não tem nenhuma base científica. No caso da maconha, ela seria legalizada para quê? No caso da maconha, né, você pode discutir a legalização tanto para o uso medicinal, como alguns estados norte-americanos já o fizeram, são 25 estados norte-americanos hoje, que já regulamentaram, já legalizaram a cannabis para uso medicinal, sendo que 2 deles, aliás, o Colorado e o Washington, legalizaram também para o uso recreativo. É preciso que se tenha a clareza, né, do seguinte: fala-se muito dos prejuízos, e existem prejuízos, há indícios de que a maconha pode, em determinados indivíduos, desencadear, por exemplo, esquizofrenia, mas desde que ele já tenha a predisposição à doença, não é que ela cause, ela pode desencadear. Mas isso é um número muito pequeno de pessoas que já estão predispostas a isso. É lógico que eu não estou dizendo para que as pessoas fumem maconha. Mas, mesmo que elas venham a fumar, e se eventualmente elas venham a ter algum problema com relação a abuso, uso abusivo ou dependência química, quem está habilitado a tratar disso? É a área da saúde pública. Eu prefiro, portanto, né, oferecer e investir esse dinheiro todo nestas áreas, que são as áreas próprias para tratar desse tema, do que na polícia. Eu não quero ninguém... A polícia não está habilitada para tratar dessas pessoas. Aí, André, mesmo com essa legalização, essa liberação para tratamentos médicos, você vê algo errado aí? E o que você vê? Existe uma Além diferença, disso né? que ele já, desculpa te cortar, disso que ele já citou, algumas doenças como depressão e esquizofrenia podem ser potencializadas. Tem muitas outras, né? Mas o sentido de quê? Na verdade, até tem o caso recente aí de uma brasileira, São vários casos. Que tem que importar, que é a canabinoide. Canabinoide, na verdade, ela não tem nenhum efeito de THC nem nada. Ela é medicinal, a questão que é para utilizar para aquela saúde. Mas o que se comenta, né, na questão, para muitos nessa calorada que se fala, é a questão de fumar livremente, né? É difícil. Colocar incentivo, porque assim, quantos anos, né, na verdade, se fala de cuidar da saúde, mas você não vê direcionamento para isso, ou verba, vamos tirar disso para isso, mas você não vê no final do resultado os médicos. Hoje mesmo, no Jornal Nacional, no telejornal de manhã, o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, que estão tirando 30 mil casos de atendimento, porque não tem especialistas, não tem ninguém nos CAPs. Então, quer dizer, são aonde que vai ajudar essas pessoas? Aí eu pergunto, quer dizer, a estrutura não tem verba, não tem fiscalização. Como eu disse, vai deixar na mão da polícia, você é preso porque você está fumando baseado? Você vai tomar punição por causa disso? Quer dizer, tem que se rever muitas coisas, tem que tomar cuidado com esse tipo de informação, porque precisa também ter a questão de quem que vai fiscalizar isso, porque
a questão é saúde, realmente tem a predisposição, as pessoas, quem usa bastante, vamos dizer, na pesquisa, fala que são 7% da população brasileira. 7% dá quase mais ou menos 8 milhões. Dos 7%, 3% são adultos, entendeu? E aí tem os jovens, os adolescentes. E a formação do cérebro vai até 21 anos. Quer dizer, o jovem está fumando e ainda na formação da sua parte neurológica está sendo afetada. Quer dizer, nós estamos criando quem, na verdade? Precisa ter, levar essa informação. Eu acho que é levar para a população, levar para as escolas, levar para a discussão sobre isso. Porque, olha, existe isso, os danos são esses. Pode ser usado para a medicina? Sim, pode ser usado. Vamos trabalhar, vamos incentivar essa pesquisa para isso. Mesmo de forma medicinal, a pessoa pode se tornar dependente? Mesmo com o uso medicinal controlado? Eu acho que o remédio é droga. Nós temos exemplos aí da questão Você tem um monte de gente dependente em ansiolítico. Exatamente. Em Prozac, e anfetaminas. Mas então por que se cria? Daí a pergunta vai para os dois. Por que se cria todo esse alvoroço em torno da cannabis sendo usada? É por isso que eu estou dizendo que essa política, além de tudo, é perversa. Porque impede pessoas que necessitam desse medicamento de ter acesso a isso. Isso é uma perversidade, não é? Os canabinoides, como ele disse, na cannabis nós temos mais de 40 tipos de canabinoides. Um deles é o canabidiol, que é esse que ele citou, né? Mas não é só o canabidiol que tem propriedades terapêuticas, nós temos mais de 40 outros. THC9, né? O próprio Delta. THC, que é o princípio ativo que dá o barato, vamos dizer assim, né? que causa essa alteração comportamental, o próprio THC tem propriedades medicinais. Isso é demonstrado. Você vê, isso é mais antigo que andar para frente. A gente acha que cannabis apareceu agora lá com o movimento hippie. 6.000 anos atrás. Né? Mas nós temos arqueologicamente demonstrado provas, né, da existência e do uso da cannabis desde há 10.000 anos antes de Cristo. A farmacopeia chinesa, por exemplo, que é a mais antiga farmacopeia que nós temos documentado, farmacopeia é aquela listagem, né, das substâncias todas e suas propriedades e para que você tem a indicação daquela substância. A farmacopeia chinesa é a mais antiga do mundo. Ela tem 3.000 anos antes de Cristo. E ela já elencava, dentre as substâncias medicinais, a cannabis, e dizia as propriedades da cannabis e para que se utilizaria esse remédio. Não é? Então, é uma perversidade. A proibição não permite que essas pessoas tenham acesso a esse medicamento e mais, não permite a pesquisa. Porque o pesquisador que quer trabalhar com isso, por exemplo, ele não consegue trabalhar com isso. Ele não consegue. Aí dentro disso que o senhor está falando. Isso é perverso. Ribeirão Preto está discutindo essa liberação, foi para Brasília e eles estão falando só para esse caso vocês têm autorização. Eles estão discutindo isso agora. A proibição anda junto com o obscurantismo. Tá, doutor, desculpe te cortar, mas dentro disso que vocês dois estão conversando e dentro do que o André falou, para uso medicinal, André, esse uso controlado, você acha que os adolescentes teriam acesso também? Porque a gente não está falando aqui da descriminalização. A gente está falando... Descriminalização é a questão de leis. É outra coisa. É você tirar... Descriminalizar é uma lei. Opção política. Você tira aquela conduta, não é mais crime. Você acha que a gente atingiria os adolescentes? Eles seriam afetados mesmo medicinalmente? De qualquer forma, tomada de decisão que nós temos... O adolescente sempre vai buscar. Nós estamos, como ele disse, é muito antiga essa discussão da maconha. Enquanto nós estamos falando de legalização, são mais de 50 tipos de drogas sintéticas sendo descobertas aí, mais destruidoras do que a própria maconha. E o que nós estamos falando, as pessoas falam, olha lá os tiozinhos discutindo maconha de coisas do passado. Nós estamos aqui na droga sintética, que é muito mais legal, que não sei o quê. Então, quer dizer, a questão eu vejo, acho que está muito burocrática na questão. Pô, por que não libera no sentido de legislação, vamos dizer, para a medicina? Pô, toma aqui verba, toma aqui dinheiro público e vai investir. Vá fazer isso, pode tirar, inclusive, dos impostos gerados pela própria venda da cannabis.
Isso está acontecendo no Colorado hoje. Então, mas do Colorado nós temos informação que aumentou 82% de pessoas, né, que foram internadas por problemas de maconha. Isso não é verdade. Então, aí desculpa, nós temos estatísticas, né? Hoje nós temos estatística. Por quê? Foi uma que eu peguei a proibição impede, inclusive, a estatística, porque ninguém vai responder. Se eu te perguntar se você fuma maconha, você vai falar que não. Se eu te perguntar se você toma uma cervejinha, você vai falar que sim, né? Óbvio. Então você não consegue nem ter uma estatística correta. Porque a gente entra também numa disputa aí, acho que entre o que é legal e o que é ilegal. Porque lógico. A gente continua tendo ilegal, lógico. Como tem com a bebida, existem bebidas A proibição é tão perversa que impede, inclusive, a boa ação da saúde. Você está proibindo sob a alegação de que você está querendo proteger a saúde das pessoas, e não é verdade. Porque você, proibindo, você impede o acesso dessas pessoas à saúde. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém, a primeira coisa que a pessoa que está, evidentemente, ela só vai buscar um auxílio num caso extremo. Por quê? Não tem prevenção. Porque ela chega, se ela precisar de auxílio, a primeira coisa que ela tem que fazer é confessar que está praticando um crime. Isso ninguém faz. Então há uma resistência, há um bloqueio à própria ação da saúde pública. Quando a gente fala de legalização, eu estou querendo controlar isso está fora de controle. As pessoas que imaginam que criminalizando eu controlo alguma coisa, aí mora o grande equívoco, né? Eu abro mão do controle. Quem está controlando isso hoje é a clandestinidade, é o crime organizado. E a cannabis representa mais de 70% dos lucros, porque é a droga mais utilizada no mundo e em maior escala. Então, mais de 70% dos lucros dessa criminalidade clandestina está na droga cannabis. Se eu retiro isso e coloco isso na legalidade, eu dou, sim, um grande golpe na própria criminalidade. Isso está demonstrado, Portugal, gente, vejam bem, né? Ninguém fala disso. Desde 2001, já temos, portanto, 13 anos, Portugal legalizou todas as drogas, todas. Maurício, a gente já tem que encerrar. André, dessa parte que ele falou da criminalidade, como você enxerga isso? Como que um juiz pode determinar algo que você está usando um baseado? É difícil isso. Acho que vai muito além dessa esfera. Ele está precisando de ajuda, ele precisa de uma internação, ele precisa de um acompanhamento. Aonde está isso? Eu acho que assim, as esferas da política deveria discutir sobre isso. Não são vai liberar ou não. Eu acho que assim, o uso, acho que cada um sabe o que faz. Mas eu pergunto, você sabe o que isso provoca para você? Não é discutido isso. Só fala de ideias, de trazer, vamos liberar, de pontos. Mas eu pergunto no sentido, o que isso, as marchas, você vê, as pessoas acham que é essa questão da liberação. Legalizar, vamos fumar no taquaral, vamos fumar em qualquer lugar. Mas não é isso. Não é isso. Mas eles têm acesso, se você fala da proibição, a proibição. O cigarro está aí, foi liberado, tal, tudo bem. Aí eu pergunto, qual que é essa máfia, então, de existir cigarros paraguaios? Quer dizer, você colocou um teto, mas continua a legalização embaixo. Você vai pôr um teto também para maconha. Aí eu pergunto, isso vai ter taxa, vai voltar no mesmo sistema? Aí eu pergunto, eles vão vender mais baixo. Tem estatísticas dos países que vendem que, vamos dizer, o lucro, como ele disse, eles sempre pensam no lucro que nós vamos fazer a saúde. Aí eu pergunto, quantas vezes isso no Brasil deu certo? Não temos isso. E outra, mesmo como vamos dizer que custe R$2 um baseado, no Brasil custa R$1 um baseado. Aí eu pergunto, os caras vão vender a 50 centavos. Porque eles querem quebrar, eles querem fazer o movimento deles. Então, a questão está mais na esfera da questão de ter uma fiscalização rígida, como a Suécia faz isso, ela tinha liberado na década de 70, voltaram atrás, e assim, você precisa de ajuda, você vai ser preso, você vai ser internado, se você continuar você vai ser multado, se você continuar você vai ser preso, se você continuar vai dando, porque assim, é regra. E assim, o que eles fizeram? Juntaram todo mundo, oposição à situação, e falaram assim, é questão de saúde mesmo, vamos fazer uma nova geração de pessoas que não façam uso. Isso é difícil colocar todas essas esferas. Eu preciso encerrar essa parte do programa, a gente volta, Maurício, eu sei que você tem algo a falar sobre isso, a gente volta daqui a pouco falando sobre a legalização da maconha nesse debate aqui hoje no Ponto de Vista.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ponto de vista de volta falando sobre a legalização da maconha. Maurício, o André, no final da última parte do programa, ele falou sobre como seria feita essa distribuição, esse controle, essa venda, como seria usado o recurso, o dinheiro arrecadado dos impostos dessa venda. Aí eu te pergunto, como que ela seria oferecida no Brasil e se, de forma particular, conseguiria haver um controle do governo para que realmente houvesse investimento no tratamento da dependência química e das outras doenças? Veja só, depende do modelo que você for adotar, do modelo regulatório, né? Há vários modelos em debate, em discussão hoje, pelo mundo afora. Uma coisa é evidente, trata-se de uma questão de saúde, né? Eu acho uma perversidade você falar que a pessoa que usa uma droga ilícita ou a pessoa que usa uma maconha, por exemplo, se ele é um doente, se ele desenvolveu uma dependência química, e é preciso que tenha clareza que isso é a minoria das pessoas, minoria, né, das pessoas que usam a cannabis, que desenvolvem uma dependência, muito bem. Se ele é doente, é o que a gente diz, então ele precisa de um acolhimento, de uma atenção na saúde. Ou então se diz, ele é vítima, ele é uma vítima da criminalidade. Eu não conheço, eu dou aula de direito penal há muitos anos, não conheço nenhum crime onde você vai punir a vítima, onde você vai isso é uma esquizofrenia. Você fala, ele é vítima, ele é doente, então cadeia nele. Isso não tem o menor sentido. Isso é uma coisa obtusa, né? E isso, vários países, a própria Suécia, ela não tem prisão para o uso, ela tem punição, sim, como nós temos no Brasil também. Mais rígido, né? O artigo 28 da Lei de Drogas, que vai punir o usuário de drogas, ele não prevê pena privativa de liberdade. Hoje, no Brasil, o usuário de drogas, a rigor, paga penas alternativas. Contudo, como é a polícia lá na ponta que seleciona quem vai ser tido como usuário, quem vai ser tido como traficante, e você não tem uma regra clara sobre isso, as nossas prisões estão cada vez mais lotadas. Maurício, vamos retomar por causa minha pergunta. Da prisão de usuários como traficantes. Tá, mas no caso da legalização. No caso da legalização, como ela seria distribuída nós temos vários modelos. Por exemplo, é preciso ter atenção agora com a experiência uruguaia. É o modelo mais liberal, mais avançado da descriminalização da cannabis. O que está fazendo o Uruguai? Ele está colocando sob a tutela do Estado todo o ciclo produtivo. Ele não está descriminalizando só o uso, ele está descriminalizando a produção, a distribuição, a venda e o uso de drogas, que já é descriminalizado lá, o uso de cannabis já é descriminalizado. Ele está descriminalizando todo o outro ciclo, todo o ciclo produtivo. E colocando isso sob a tutela do Estado. É o Estado que vai produzir, vai distribuir, e quem está... Não existem empresas particulares participando da venda, como no caso do cigarro, não vai existir, a iniciativa privada não vai entrar nesse circuito produtivo, no modelo uruguaio. O que vai poder acontecer também é a formação de cooperativas de pessoas usuárias de drogas, como já existe, por exemplo, na Espanha, que você junta um número de pessoas, forma uma cooperativa para ter sustentabilidade, essa cooperativa pode produzir,
aquele número para aquelas determinadas pessoas que são associadas àquele grupo. Né? Aqui no Brasil, qual que é o modelo que se busca? Nós temos que discutir. Essa é uma discussão a ser colocada. Não existe ainda um modelo definido. Né? Nós temos que acompanhar a evolução. Portugal, por exemplo. Portugal descriminalizou todas as drogas, mas só a ponta do uso. André. Ela não descriminalizou a produção. Então lá eles continuam tendo um problema. Por quê? Porque, embora descriminalizado, a pessoa que usa vai ter que buscar a droga junto à criminalidade. Ele não resolveu essa outra ponta. Mas aqui no Brasil, André, a pergunta vai para você. Quais os passos que você acha que teriam que ser seguidos para a gente chegar no modelo ideal? Se você acha que existe um modelo ideal, que é possível a legalização. Só para dar uma informação, de 7% da população dessa segunda LENAD que foi feita a pesquisa, né, pelo algo muito competente no Brasil, desses 7%, 42% que são usuários de maconha, 37% se tornam dependentes. Então, assim... Isso não é provado em nenhuma pesquisa mundial, desculpa. Esse número é chute. Mas eu acho que esse assim... número é chute, desculpa. Mundo é uma coisa, Brasil é Brasil. Cannabis é cannabis. Nos outros países é uma questão que, assim, funciona nos outros países. Legal. Agora eu pergunto, qual é o sistema de governo que nós temos que vai funcionar aqui? Mas então é uma utopia falar vou trazer do Canadá. O Canadá tem uma lei que funciona. Isso é a síndrome do vira-lata. Por que eu acho que no Brasil não pode funcionar a democracia? Por que eu acho que o poder público não pode funcionar aqui? Nós temos que mudar várias coisas. Então, a linha de raciocínio é o seguinte, o que nós precisamos fazer? Vamos instruir as pessoas. Não estamos destruindo ninguém, pelo contrário. Não destruir, instruir. Instruir, sim. Desculpa, o que está faltando para a gente evitar uma discussão que se perca no assunto. Na sua opinião, os passos ideais seriam quais? Instrução, depois? Eu acho que levar a informação, instruir mesmo, todas as áreas. Você fala da descriminalização, quer dizer, a polícia sabe como agir, quer dizer, tem pessoas, tem peritos realmente capacitados, quer dizer, cadê a verba que é para a saúde, cadê a questão que é para a pesquisa? Isso que seria legal para a discussão. Não a questão de falar, vamos trazer de país. Até vamos tentar ver se serve alguma linha ou não, sim, mas não ela completa. Agora eu pergunto, nosso país, como anda? Nós estamos em época de eleição, nosso país funciona como? É muito claro como é feito essas abordagens. Da questão da dependência, mesmo sem essa cannabis sendo comercializada, cultivada de forma, seguindo regras, como o Dr. Maurides falou, para fins medicinais, sem a adição a colocação de aditivos ali, você acha que existiria uma dependência? Toda droga tem uma grande questão. Qual você citou? Eu acho que isso daí é questão de, quando você aplica, você tem que ver os resultados. Quer dizer, quando eu falo, toda pesquisa, todo medicamento, cada ser humano tem um organismo. Não dá para você falar que não deu lá, não vai ter nessa pessoa. Nós não sabemos como que funciona isso. Então, quer dizer, pode sim que gere dependência. E nós não vem como no teste do pezinho, ele é dependente químico. Não tem isso ainda. Então, quer dizer, se tiver, quantos médicos não tem aí depressão, diabetes, as pessoas acabam se tornando dependentes de certos medicamentos. Então, quer dizer, é uma outra coisa que tem que se pensar. Tem, mas quando você está acompanhado pelo médico profissional, pode ser que vire dependente, pode ser que não. Mas isso é o manejo dele. Faltam testes no Brasil, doutor? Vamos falar um pouquinho mais de controle, né? Pode ser. Veja a política. Rapidamente, só me responde. Faltam mais testes? Testes do quê? De dependência? No país. Para a aplicação da cannabis de forma medicinal. Se falta... Porque a gente tem muito estudo fora do país. Não, nós temos estudos no mundo todo demonstrando as propriedades terapêuticas da cannabis para várias Mas falta situações. Aqui no Brasil para as autoridades se conscientizarem? Não, o que falta no Brasil, não precisa a conscientização já existe do ponto de vista das autoridades. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que é o órgão que deveria regulamentar essa situação, ela está debatendo exatamente essa questão da cannabis medicinal hoje. Eu digo mais, a tendência é regulamentar o uso medicinal da cannabis, né? E com o próprio aval da Anvisa. Evidentemente que é um órgão governamental ligado ao Ministério da Saúde, eles não vão fazer nada antes da eleição. Ninguém vai fazer nada antes da eleição, pode esquecer. Vamos retomar então a parte do controle. Com relação a controle, veja só, né? Como é equivocada essa política da proibição.
eu uso o exemplo que o André citou, do tabaco. Né? Na minha geração, eu estou com 57 anos, né? Era absolutamente necessário fumar, era glamouroso. Não existia um único filme. Como nas telas de cinema, O Clark Gable só aparecia com o cigarrinho na mão. Aquilo era o glamour. Para você ser adulto, você tinha que fumar, era um rito de passagem. Né? Conclusão, a minha geração foi uma geração de fumantes inveterados. Né? Muito bem, as minhas filhas não fumam tabaco de jeito nenhum, elas não podem nem ouvir falar, esses adolescentes todos, nós tivemos uma redução significativa de mais... Você vai pegar em adolescentes hoje, né? São poucos os tabagistas. Por quê? Nós proibimos? Nós tornamos o uso de tabaco crime? Não. Nós simplesmente fizemos uma política coerente do ponto de vista de vedações administrativas. Não é? Na década de 60, 70, nós todos já estaríamos fumando aqui dentro do estúdio. O entrevistador te entrevistava fumando um cigarrinho. O médico te chegava dentro do hospital, ele ia te examinar fumando. Né? Todo mundo fumava em tudo quanto é lugar. Hoje não existe, você fumava no cinema, você fumava na sala de aula. Hoje não existe mais isso, há limitações que são de natureza administrativa. Nós estabelecemos. Não se pode fumar em espaço público, ponto. E, portanto, então, você pode usar o tabaco, tudo bem, se você quiser. Os prejuízos para a sua saúde são esses. Houve uma grande campanha informativa, as pessoas têm a consciência dos prejuízos do tabaco para a saúde. Tudo isso foi feito. O que aconteceu? Hoje é quase vergonhoso fumar. As pessoas estão deixando, estão parando de fumar. O que se trabalhou como? Através da educação e da boa informação e da saúde pública. Mas aí o senhor cai então no que o André estava falando, Sim, que é o que falta. mas não pode, sem criminalização. A criminalização só ia transformar o tabaco em mais uma droga na mão da criminalidade. A maconha, muita gente tem assim, fala, a maconha é menos do que as outras drogas. Não existe comparação. A cocaína tem a dela, o álcool tem a dela, o tabaco tem a dela. Causa a maconha menos prejuízo, sim. Causa menos prejuízo à saúde, mas causa. Nós vamos falar do seguinte. Quem fuma maconha, 41% usam cocaína. De quem usa cocaína, 70% usa maconha. Então, eu dou aula em clínicas e em comunidades terapêuticas. Pergunta para todos eles que estão lá. Vamos lá passar um dia. Todos eles começaram aonde? Na maconha. Não, começaram no álcool e no tabaco, desculpa. Também começaram no álcool e no tabaco. Então a porta de entrada é o álcool e o tabaco. Desculpa, isso é uma falácia. Também faz parte. Isso é uma falácia. Falar que maconha é porta de entrada, não há nenhuma evidência científica. A porta de entrada, sabe qual que é? Para a droga? É a biqueira. Por quê? Porque quando está criminalizado, a droga só vai ser encontrada na mão do bandido. É lá na boca de fumo. E na boca de fumo, o bandido vai ofertar não só a cannabis, como ali tem um cardápio, como todas as outras drogas ilegais, ilícitas. Se você sabe o que é biqueira, por que não tem a lei? Todo mundo sabe, a polícia sabe. Então, a polícia sabe onde tem. Onde que está o problema? O problema é a corrupção. A criminalização gera esse drama. Gera esse drama da corrupção. Com mais essa legalização vai dar o quê? Não, isso é tudo... Aonde que a sua bola de cristal vai dar certo que assim a legalização é criminalização. Só pra gente isso evitar. É fruto da criminalização. Tá, tudo bem. evitar novamente se perder. Desculpa, isso é fruto da criminalização. É o seu ponto de vista, muito bom. Não é um ponto de vista, isso é uma observação em cima de evidências científicas estatisticamente demonstradas. Eu trabalho com isso e eu vejo isso todos os dias. Dentro do que vocês estavam discutindo agora, existe um número do Ministério da Saúde que 17% dos adolescentes que usaram maconha pela primeira vez foi na escola. Como que se explica isso, então? Olha, mas, meu amigo, desculpa. Se você acha que as pessoas não vão ter contato porque é proibido, isso é uma grande ilusão. Não é essa a minha posição. Somente estou dentro do que vocês falaram. Existe droga na escola. Da primeira vez, o que leva, se é a biqueira, se é o álcool, se é o tabaco. Existe droga na escola, tudo bem. Né? Mas onde é que eles vão buscar? Vão buscar lá na criminalidade organizada, na boca de fumo, na biqueira. É isso que eu estou dizendo. São amigos que levam para dentro. Sim. Ou a própria família, pai e mãe. Começa dentro de casa. As questões estão dentro de casa. Começam os costumes. Falta da família,
a disfuncionalidade da família. Quer dizer, ainda estamos falando um pouquinho mais adiante, né? Então, é assim, é complicado. Realmente, se você for ver, álcool e tabaco são coisas que são listas. Aí eu pergunto, por que começou a fazer regras de novo para diminuir? Por que foi em Diadema conseguiram mas reduzir falou 100%? Em transformar isso em crime, porque todo mundo sabe que isso não funciona. A questão do fecha-bar. Por quê? Entendeu? Aí foi feito regras de não pode beber dirigindo. Eu pergunto, o cara que tem muitos aí que batem, dirigem, acontece alguma coisa? Acontece, ele vai preso, é crime. É muito pouco. É lógico que você tem que ter limitações. Aí vem, o nosso país não é igual aos outros países que tem a prisão. Isso é síndrome da vira-lata. A gente fala que nós somos brasileiros, que nada funciona. Isso é o síndrome da vira-lata. Nós temos que mudar a nossa concepção. Nós temos que mudar essa cultura. Não, a nossa concepção. Eu não me julgo estúpido. Mas eles estão usando. A gente volta já já falando sobre a legalização da maconha, um tema polêmico que causa discussão aqui no Ponto de Vista. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos falando sobre a legalização da maconha. Pergunta seria para os dois agora. Primeiro Maurides, depois o André, só para a gente seguir a ordem aqui. Maurides, qual que é a diferença de droga lícita e ilícita? Já que a gente falou tanto aí de tabaco, álcool, que a gente já tem no mercado. E o que leva a essa classificação, a determinar, não, a maconha ela tem que ser ilícita, mesmo tendo estudos em outros países e mesmo tendo essa vontade de legalizar, e o tabaco, por exemplo, ele é lícito? Não tem nenhuma justificativa científica para isso. Do ponto de vista da saúde pública, não há nenhuma diferença entre droga lícita e ilícita. Aliás, quando os pesquisadores, as pessoas que estudam esse tema, tratam a questão como a questão das drogas, sejam lícitas ou ilícitas. Nós proibimos e criminalizamos dizendo que nós temos como finalidade, né, a proteção da saúde pública. A própria saúde pública, a definição que ela dá para drogas, né, a Organização Mundial de Saúde, é qualquer substância que vai atuar no sistema nervoso central, provocando alterações comportamentais. Isso pode ser qualquer droga, né? Um grande pesquisador brasileiro, o antropólogo Gilberto Velho, costumava dizer que, dependendo do critério e dependendo do pesquisador, eu posso catalogar como droga desde o papo de anjo até a heroína, né? Por quê? Porque elas atuam no sistema nervoso, elas provocam alterações comportamentais. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. O que vai dar essa distinção entre droga lícita e droga ilícita? São convenções internacionais. Aqui nós temos realmente, por trás dessa opção, isso pode, isso não pode, interesses econômicos, questões de ordem cultural e moral. Do ponto de vista da saúde, não há nenhuma diferença entre droga lícita ou ilícita. Mas, até por isso, a proibição é um equívoco. André, como é que você vê? Eu acho que foi colocado, né, bem claro, que é tudo na Organização Mundial da Saúde, né? Você tem tanto o CID, como você tem o DSM-4, o DSM-5, né, que saiu recentemente. Remédios, qualquer coisa, tudo isso que altere seu estado de humor, qualquer coisa, é droga. É droga. Agora, isso existe o controle, mas como é feito isso, né? Nós não conseguimos controlar os remédios, nós não temos remédios controlados. Eles não são nós criminalizados. Você fala de remédio, nós temos
eu acho que assim, é mais a questão de instrução mesmo, é levar a informação. Porque mesmo que você leve informação, vão fazer uso. Não é pela lei ou não que vão deixar. Mas eu pergunto, quem cuida disso? É essa a questão de, assim, de cuidar do lícito. Pergunto, por que não tem horário para fazer a questão das propagandas, né? A indústria... A propaganda devia ser proibida. A propaganda de remédio, de álcool, qualquer propaganda de droga deveria ser totalmente proibida. As indústrias, elas não estão preocupadas quem bebe. Na verdade, ela está preocupada quem ainda vai beber, são as crianças. Você vê hoje o comercial, ela não é mais... Por que tem aquelas questão gráfica ali, computadorizada? É para atrair a criança. Então, quer dizer, o cara que bebe, nós temos a pesquisa agora, a última, que 50% da população não bebe. Só que 50% que bebe, dos 20% dos 50% que bebe, elas bebem excessivamente. E eles estão preocupados, eles estão querendo para quê? Que bebam mais a questão do consumo. Então, isso é perigosíssimo. Quer dizer, o que está acontecendo com isso? Então a gente pode cair na maconha também nisso. De todas as formas, porque assim... Mesmo se ela for só controlada e distribuída, produzida e distribuída pelo governo? Então, foi feito com álcool, foi feito com tabaco. Vai ser feito com a maconha? Por que estão voltando para trás na questão? Ele falou do tabaco. Era bonito no passado. Aí eu pergunto, não é só questão de moral. As empresas estão deixando, porque o cara deixa de produzir. O cara desce 10 andares para fumar, o cara faz isso 5 vezes no dia. Ele está contratando quem? Um cara para trabalhar só 2 horas, o resto o cara vai fumar? Então, quer dizer, é uma questão de ordem, porque assim, até nos restaurantes, tem dados nisso. Nós temos pesquisas que nós temos que olhar para o nosso país e começar a fazer pesquisa. Porque ajuda pesquisas externas? Sim, mas eu pergunto, e as nossas? Porque a questão cultural nossa, a questão do nosso povo, a questão das nossas organizações, eu acho que tem que se olhar para isso. A proibição de determinadas drogas, sem nenhum fundamento científico, volto a insistir, né, é pernicioso até na pesquisa. Você não consegue fazer pesquisa a respeito de uma droga ilícita, de uma droga proibida. Mas então, aí já não existe... Ninguém vai admitir que usa existe um choque de ética, justamente pela falta Nós temos o primeiro LENAD que foi feito em 2006 e depois o segundo LENAD em 2012 pelo CNPq, pelo CAPES, que são órgãos que investiram nessa, junto com a Uniad, que tem esses parâmetros, que falam, as pessoas realmente falaram. Só que no sentido do que te traz informação, não é que assim, é verdadeiro ou não, mas, são informações da nossa população. Nós temos várias pesquisas. Eu usei maconha, eu usei álcool, nós temos várias pesquisas nacionais. Nós não precisamos dessas estatísticas. Porque fica muito preso lá fora. Do ponto de vista de uso, nós temos o CEBRID, que é o mais importante órgão de pesquisa dessa área, lá da Unifesp, né? Professor Elisaldo Carlini, né, que é absolutamente favorável à descriminalização da maconha, especialmente para uso medicinal, né? Ele faz essas pesquisas há anos. Nós temos pesquisas nacionais, né? Mas eu retomo a minha pergunta, já para os dois. Não é mais uma questão ética, não é pela falta de pesquisas, ou da aplicação dessa pesquisa, ou da demonstração dessas pesquisas, que gera esse embate ético entre quem é contra e quem é favorável? É o interesse, né? Às vezes, a pesquisa você pode fazer muita coisa com ela. Você pode usar ela a favor como ela contra. Como é feito, nesse país é feito dessa forma. Sabe quem é sabe quem é contra, efetivamente, a descriminalização? Os traficantes, por exemplo, são todos contra, evidentemente, né? Os fabricantes de armamentos também devem ser contra, porque eles vendem porque nós estamos em guerra, então você tem que comprar armamentos, né? Todo esse aparato que foi criado em torno da guerra às drogas, eles não querem largar o osso, né? Donos de clínicas enriqueceram nesse processo todo. Então, aí já entra na minha próxima pergunta. Essas pessoas são contra. O fator econômico, ele não acaba determinando? É lógico. Então, o que nós estamos falando... Não é isso, o que nós estamos falando de legalização, discriminação, eu falo assim, nós estamos falando de um ponto de vista meu, dele, mas eu pergunto, cadê as outras esferas? Quer dizer, não adianta eu só mexer nessa vírgula se eu tenho um contexto de um texto enorme. Não adianta eu falar, é isso, mas e o restante? Vai continuar na mesma situação. Eu acho que assim, tem que trazer a discussão para todos. Trazer todos os órgãos, trazer todos...
na verdade, é feito, mas não é trazido por pessoas que são especialistas. Trazem políticos, não sei o quê, pessoas, às vezes são pagos por indústrias para poder falar, meu, faz essa pesquisa. As de tabaco, elas compram até pessoas para poder falar disso. Só para não sair do coisa. De celular. Meu, nós sabemos que o celular traz o câncer, essas coisas todas, mas elas continuam batendo nessa tecla. E nós sabemos disso. Eu pergunto, será que isso não é mais uma questão que está acontecendo com a questão da legalização? Eu acho que assim, é muito mais, tem que trazer todo mundo diante para discutir, colocar profissionais realmente capacitados para discutir sobre políticas públicas e cada um fazer a sua parte, do que ficar só num pedacinho e o restante. O seu funciona, mas e o do outro? Nós temos que funcionar em conjunto e não isoladamente. E é o que acontece no nosso país, é isso. Cada um defende o seu. Não, desculpa. Esse campo, hoje, se existe alguma unanimidade, é que é um campo multidisciplinar. Não há dúvida nenhuma. E digo mais, não é só o especialista que deve dar sua opinião, não. Esse debate é público. É importante que esse debate atinja... Inclusive a pessoa que usa drogas. Então, é isso que eu ia falar. Usuário especialista. A gente não cai no que ele falou, por exemplo, das inclusive marchas, a pessoa que usa sabe. drogas. Ele tem que ter sua voz, porque nós estamos aqui discutindo o que fazer com ele. Mas ele é especialista. Mas ele tem que dar a sua opinião também. Lógico. Como você disse que ele não fala, mas ele fala. É que não fala, ninguém vai atrás dele para falar. Ninguém vai atrás dele para falar. Então, mas nós temos pesquisas que eles falam e não querem usar essas pesquisas. Mas eles têm conhecimento tanto dos malefícios quanto dos benefícios? Então, aí eu pergunto, isso é feito na educação? É muito pouco. Isso são programas para se tratar dentro da escola. Quais são os melhores programas que tem na TV hoje? A gente cai de novo no que o André... É lógico, mas ninguém está... O senhor já havia comentado. Não, eu não estou dizendo aqui que isso é um oba-oba, gente. Pelo contrário. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que o que eu estou dizendo é regulamentação. É um processo. O que aconteceu com o tabaco foi isso. Houve um processo de informação na própria educação. As pessoas estão parando de fumar. Por quê? Porque elas conhecem do prejuízo. Ninguém quer se matar. Você acha que as pessoas usam drogas porque querem se matar? Na pesquisa do Lenard também, foi feito do tabaco, diminuiu do homem, aumentou da mulher. Sim. Tá? Em questão de 30%. Então, quer dizer, isso está na pesquisa. Nós temos dados. Entra no site da Uniad. Nós conseguimos e diminuir lá, significativamente o uso de uma droga, por exemplo. Nós conseguimos que também diminuir significativamente o uso de drogas do tabaco, por exemplo, sem nenhuma necessidade de recursos criminalizantes. Esse recurso criminalizante, isso é perverso. Isso não tem sentido. Eu não estou nem entrei na questão da constitucionalidade ou não da proibição e criminalização do uso de drogas, que do meu ponto de vista é absolutamente inconstitucional. Aliás, a Suprema Corte Argentina declarou na sua lei análoga à nossa inconstitucional. A Suprema Corte da Colômbia também declarou inconstitucional. E no Brasil, daqui a pouco, o Supremo Tribunal Federal vai ter que enfrentar essa questão também, porque já foi suscitada essa questão. Eu não estou nem tratando nessa perspectiva da inconstitucionalidade, que eu acho absolutamente inconstitucional o Estado querer me forçar um cardápio. Ele não pode dizer o que eu vou comer, o que eu vou beber. Isso aí, dentro do meu corpo, aqui, é a minha privacidade. Mas essa nem é uma questão que eu quero tocar, porque é desnecessário. A política proibicionista já está demonstradamente fracassada. Até uma coisa muito engraçada. Você conversando com familiares que falam assim, de classe, né, que tem poder aquisitivo. Ah, meu filho está fumando maconha, vou mandar ele para o Canadá. É o país que tem 14% do questão do consumo. Ah, vou mandar ele para Amsterdã, também onde que tem. Quer dizer, tira de um lugar para colocar no outro que é liberado. Quer dizer, ele volta pior. Isso acontece eu prefiro que aconteça os meus familiares, por exemplo, se forem usar drogas, eu prefiro que eles sejam tratados pelo sistema de saúde do que pelo sistema policial. Isso é óbvio. Aonde o sistema de saúde aqui funciona? Mas não me interessa, a gente tem que fazer melhorar o sistema de saúde, mas eu prefiro que ele seja tratado no lugar certo. Eu defendo a questão da saúde. Não pela polícia. Ele é criminal. E aí, onde que está as outras... Não. Eu defendo a questão da saúde. Vamos levar a informação. Eu defendo a questão da saúde e estou dizendo que a criminalização não presta para nada do ponto de vista da saúde. Quantas famílias eu atendo por dia ou por semana? O desespero.
Não é porque, por causa de um baseado. Às vezes você fala, por que ele usou o baseado? Será que foi porque ele não aguenta a situação financeira dele, a situação não sei o quê? É aquela coisa toda estruturada. Cadê um psicólogo? Cadê um psiquiatra? Cadê? Quer dizer, não tem isso. A família fica muito refém disso. Quer dizer, vamos discutir sobre isso. Esse apoio familiar. Quer dizer, por que ele faz essas buscas? Então, quer dizer, o desespero dessa família, às vezes o cara não é nem dependente, ele só foi usar porque ele não aguenta mais a disfuncionalidade dessa família, ou às vezes da sociedade, ou às vezes das coisas que acontecem com ele. Eu fui fumante exclusão social, eu fui fumante 27 anos, são 3 anos e 3 meses, 2 meses que eu não fumo. Quer dizer, o cigarro dentro para poder tratar disso daí, o cigarro é muito mais forte do que o próprio crack e cocaína, porque a nicotina é difícil. Eu fumei 27 anos, eu sei da dificuldade disso. Você acha que não dá vontade, não sei o quê? Aonde que eu tenho aparato disso? Eu não tenho no sistema, eu tenho que usar o meu particular, porque na rede é difícil. É daqui 3 meses, e que daqui 3 meses eu vou conseguir o quê? Então é um pedacinho que eu estou falando. Naquela questão da síndrome do vira-lata. De outras coisas. Nós temos capacidade. O Brasil tem capacidade, sim, né, então vamos instruir para funcionar. Vamos estruturar o sistema de saúde. A gente já está encerrando. O SUS é um sistema de saúde que é modelo, né? Acontece que ele está mal implementado. Doutor Maurício, a gente já está encerrando. O senhor quer deixar alguma mensagem final sobre esse assunto, para a gente resumir o que foi discutido aqui? A gente precisa ter clareza, né, para não amedrontar as pessoas, inclusive, né, essa política do medo, do amedrontamento. Isso é contraproducente, né? Ninguém está dizendo aqui em favor de uso de drogas. Pelo contrário, a proposta é de regulamentação, né? É de controle, né? As pessoas ficam com medo e falam assim, mas como é que nós vamos controlar? Você tem ilusão de que com a criminalização estamos controlando alguma coisa? Pelo contrário, quando você criminaliza, você abre mão do controle, você está jogando aquela substância para a clandestinidade. Você abriu mão do controle. Você só vai controlar aquilo que você conhece, aquilo que você pode regulamentar, aquilo que você pode trabalhar visivelmente, com transparência. Vamos jogar luz nessa problemática, né? E só se faz isso legalizando. André? Eu acho que é difícil no sentido de, acho que a função é levar essa informação, acho que da questão da saúde pública, trazer todas as esferas, eu acho que todos deveriam participar, até mesmo os usuários deveriam participar, as pessoas que são dependentes, mas é muito difícil, não é questão de terrorismo não, nós temos muitos usuários, muitos, que seja 3%, mas eu falo, aonde estão 8 milhões de pessoas sendo tratadas? Não temos. Por quê? Está tendo falha nesse sentido. 8 milhões que necessitam de tratamento. Desculpa. Aí, o que eu sentido? Vamos discutir isso, levar essas informações. Cada um na sua área, mas não a sua área é a única. Eu acho que temos que usar usar vários profissionais para isso. Eu acho que é aí onde começa uma boa discussão. E começar a mudar também na questão do quê? É a questão do nosso país. Nós estamos, fica levando o que ele fala usando a questão do vira-lata, mas eu pergunto, por que nós somos hoje o que nós somos? Porque será que nós somos vira-latas? Porque 2 ou 3, 4% tem a questão de percepção das coisas, ou às vezes ele não consegue mais sair desse enrosco que está a dependência. Então, quer dizer, vamos levar essa informação. Acho que buscar essa informação e dar a informação a ele e tratar essa informação. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado. Eu é que agradeço. Esse foi o Ponto de Vista. A gente falou sobre a legalização da maconha, um tema polêmico que gera discussão. Provavelmente num outro programa, num futuro programa, a gente volta a discutir isso. Até a próxima.